Perdão por te interromper de novo, mas o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, está na linha com a gente para participar ao vivo aqui no calor do momento de Os Pingos nos Is. Boa noite, senador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, como sempre, esse espaço raro e precioso da Rede Jovem Pan de Rádio. Um abraço, Felipe Moura. Outro Augusto Nunes, que eu acabo de citá-lo aqui na tribuna do Senado. Nós vimos. Não, Cajuru. Não, eu lhe citei porque eu vi um vídeo teu em que foi insofismável quando, corajosamente, você, como jornalista dos mais notáveis deste país, você teve hombridade de falar que já passou por isso, trabalhando em veículos de comunicação e sofrendo a literal censura quando o nefasto ministro Gilmar Mendes telefonava para os seus patrões, donos de veículos de comunicação, pedindo a sua cabeça. E no final você falou que tinha provas, não foi? Tenho. Então foi isso que eu falei aqui na tribuna agora. Te agradeço. E convidei todos os senadores a assistirem ao teu vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais, que eu falei, gente, isso aqui também já é um fundamento para pedir o impeachment dele. Porque se ele tem coragem de ligar para um dono de veículo de comunicação e pedir a cabeça de um jornalista, que não é qualquer um, que não vai falar dele sem responsabilidade, sem embasamento, isso significa o quê? Que ele tem coragem de ligar para um empresário, para um senador e dizer, olha, você tem 2 investigações, você é presidente da casa tal, dos 3 poderes, e se você fizer isso, eu vou partir para cima de você, porque se ele faz isso com um dono de veículo de comunicação, ele faz com qualquer um, ou seja, ele tem muita gente na mão, em função de que muita gente tem rabo preso, ou não? De pleno acordo, tá? Muito obrigado pela divulgação do vídeo, eu mantenho tudo que disse, se ele quiser contestar, eu tenho provas. Senador Jorge Cajuru. Pois não? Diga. Eu só ia perguntar... Eu falei isso que foi brilhante, porque agora estão apresentando, com a coragem do Augusto, outros estão fazendo o mesmo. Hoje, por exemplo, eu vou falar o nome dele aqui porque ele pediu, mas hoje veio ao meu gabinete, posteriormente ao ver o vídeo do Augusto, ele veio trazer um calhamaço para mim, ele trabalhou na Folha de São Paulo, o nome dele começa com R e o sobrenome começa com V. Você já deve saber quem é. Ele foi perseguido por Gilmar Mendes, ele me trouxe um monte de documento, um monte de informação, dele ser sócio de um site jurídico e dele possuir, pasmem, em primeira mão, até uma igreja no interior de Minas Gerais, na cidade de Santos Dumont. Tem cabimento? Senador? Senador, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, acabou de dar uma entrevista pra gente também, poucos minutos antes da sua, e ele falou que tem um oficial de justiça aí procurando o senhor. É isso mesmo? O oficial já encontrou? Eu para dar entrevista para vocês, eu saí do plenário pelo barulho, estou escondido aqui, porque o oficial de justiça foi até o meu gabinete, e lá estava presente toda a imprensa, né, esperando a chegada dele. E graças a Deus, até agora ele não chegou. Graças a Deus não, né? Se chegar também para mim é mais um atestado de idoneidade na minha vida, né? Mas aqui no plenário eu perguntei ao presidente que eu iria provocar um escândalo aqui, porque eu acho um absurdo dentro do plenário um senador ser intimado. Aí o presidente garantiu a mim que isso não vai acontecer, que isso não pode acontecer e que até no meu gabinete, para ele me intimar, eu tenho o direito, pelo regimento, de marcar a hora e o dia. Ele não é o dono do mundo, não, e vai achar que ele chega aqui e me traz uma citação, ou sei lá, uma decisão de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. O que vale a pena até agora é que nenhuma rede social das minhas 30, nenhuma foi tirada do ar. Agora, entramos em desespero, porque ligou o Globo, ligou Globo News, ligou jornal. Então a gente ficou em pânico, porque sem entender, né? Porque eu não falei nada demais do ministro Alexandre de Moraes, eu perguntei com ponto de interrogação se era verdade ou não que ele já foi advogado de uma cooperativa do PCC. Uma pergunta com ponto de interrogação, isso não significa denúncia, não significa afirmação, tanto que tem ponto de interrogação. E o senhor que atuou como jornalista esportivo antes de virar senador da República, como é que viu esse episódio de o ministro Alexandre de Moraes determinar a censura de uma reportagem da revista Cruzoé que cita um documento no qual o Marcelo Odebrecht se referia ao atual presidente do STF, Dias Toffoli, como amigo de meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht? Felipe, Augusto, José Maria, ouvintes, Jovem Pan,
É muito simples. O fato da TV Globo ter mostrado ontem o teor, né, que todo mundo queria saber, isso desmoraliza, né, completamente, leva o ministro Alexandre de Moraes ao báratro, ao precipício, ao abismo, mostra o seu despreparo, né, porque ele fica desmoralizado diante dessa brutalidade que ele cometeu, a um ataque à liberdade de imprensa, da forma que ele fez, né, sem embasamento nenhum, sozinho. E o pior agora é que hoje veio a decisão da procuradora Dodge, o Supremo, meia hora atrás, disse que não vai obedecê-la, não vai acatá-la e que vai seguir com a decisão contra esses dois veículos de comunicação, que amanhã poderemos ser nós, né? É engraçado que o antagonista ontem publicou em título Cajuru poderá ser um de nós amanhã. Parece que o antagonista estava prevendo, né? Tomara que isso não aconteça aqui hoje até o final da sessão. E o senador Randolph também disse, senador, que pedirá o impeachment de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli. E eu também perguntei para ele sobre a CPI da Lava Toga. O senhor acredita que esse episódio pode recrudescer esses movimentos e ganhar corpo? Tanto pedidos de impeachment quanto a CPI da Lava Toga? Eu entendo o seguinte: primeiro eu acompanhei o senador Randolph e de todos da rede, ele entrou com uma liminar, eu entrei com habeas corpus, contra a derrubada da censura, a atitude do ministro Alexandre de Moraes ontem. Isso tudo a gente entrou ontem na Justiça e hoje nós entramos com pedidos de impeachment, com novos fundamentos. E o fundamento de ontem, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, para mim ele agora tinha que ser único. Só esse fundamento já é motivo para a CPI da toga. E eu concluo dizendo o que eu falei na tribuna agora mesmo aqui. Se não sair a CPI da toga e não sair nenhum pedido de impeachment, se o presidente do Senado engavetar, eu tenho certeza que a conclusão da pátria amada desinformada e abandonada será a seguinte: esse Senado Federal será um poder simplesmente e oficialmente subalterno, nada mais, subalterno. Teremos que, como senadores aqui, aprovarmos projetos de título de cidadão, de data de comemoração. Acaba isso aqui, pode se achar essa porcaria aqui. E, senador, o senhor fez críticas duras ao ministro Gilmar Mendes, alguns consideraram que em determinado momento pode ter havido uma extrapolação. Como é que o senhor vê essa relação? Bom, eu reconheci já para o Augusto, deve se lembrar, para o Augusto, o Marco Antônio, para o programa Jornal da Manhã, que eu posso ter exagerado na forma, que é aquela coisa de quem começou no rádio, quando está ao vivo é um perigo, né? Se eu fosse dono de rádio, eu não me colocaria ao vivo. Eu pediria pro Tutinho me botar gravado. Entendeu? Agora, então, eu posso ter exagerado na forma, mas no conteúdo, eu disse tudo o que o Brasil inteiro gostaria de dizer sobre Gilmar Mendes, a figura mais odiada desse país. O repórter José Maria Trindade de Brasília quer fazer uma pergunta para o senhor. Zé Maria. Senador, é isso mesmo. O senhor foi eleito exatamente para isso e está direitinho. Senador, o Supremo, ele foi moldado pela Constituição para promover a estabilidade, inclusive a estabilidade jurídica e política do país. Mas não é isso que está acontecendo. O senhor viu uma saída? O que pode acontecer para indicar uma saída neste caso? A saída, José Maria, você que está aqui e conhece muito melhor do que eu, a saída é o presidente do Senado ter a coragem, né, de dizer a quem está lhe pressionando, porque sabemos que a pressão que ele sofre é diária, ele tem vivido momentos profundos de depressão e não está aguentando. Ou seja, no momento o cargo fica maior do que ele, porque ele está diante de pressões de todo tipo, de todos os segmentos, desde a classe política à sociedade brasileira, à sociedade empresarial brasileira. Então ele precisaria de ter coragem, porque ele marcaria aqui simplesmente uma época aqui nesse Senado, né, um divisor de águas ele marcaria aqui, se ele tivesse a coragem de colocar para julgar os pedidos de impeachment e imediatamente abrir a instalação da CPI da toga. Só depende dele. Agora, o problema é só. Ele tem coragem para fazer isso, na sua opinião, e conhece bem o que está acontecendo aqui, José Maria? Difícil. E acho até que ele não tem essa competência de barrar
um ato tão importante, essa competência, na minha opinião, é do plenário. O plenário tem que ser soberano. E vamos falar a verdade. No plenário hoje, nós não temos mais do que 30 votos. Você acha que tem, Trindade? Não, mas obrigaria os senadores a colocarem as caras e as digitais do que lado está, né? Porque eu penso como parlamentar que se houver a votação no plenário com voto aberto, pois não será voto secreto, o Brasil inteiro vendo, cada um vai escolher se ele deseja o seu enterro político ou se ele deseja seguir andando as ruas do Brasil de cabeça erguida. Eu prefiro esta, evidente, alternativa. Senador Jorge Cajuru, só para a gente concluir, eu não posso deixar de tirar essa curiosidade com o senhor, porque o senhor disse que iria votar algumas vezes, não sei se todas, de acordo com enquetes feitas em redes sociais. E no começo, logo que o senhor falou isso pela primeira vez, eu falei na rede social, cuidado, porque enquetes em redes sociais podem eventualmente ser manipuladas por grupos de pressão. Mas eu vi um comentário do senhor de que isso não aconteceria. Como é que fica? Não. Eu vi o programa de vocês, vi os comentários, vi a tua opinião, até lembro que você falava sobre aquela pesquisa de parlamentar influente, e prestei atenção na opinião do Augusto Nunes. Eu não tenho compromisso com erro, quando eu erro eu volto atrás. Eu tenho como conselheiros voluntários aqui Pedro Simon, Cristóvão Buarque e Heloísa Helena. Eu converso todo dia com eles. E ouvindo o gaúcho Pedro Simon, ele tem a mesma opinião do Augusto Nunes e sua. Ele acha que eu só devo fazer isso em votações polêmicas, desde que a população brasileira, em sua maioria absoluta, esteja por dentro, né, daquela reforma, conheça a reforma que eu falo, a reforma da Previdência, por exemplo, conheça aquela votação, né, e então eu jamais vou fazer isso em todas as votações. Quero fazer na reforma da Previdência, porque ouvindo a opinião de vocês, quando o Augusto falou que eu não posso transferir o meu mandato para a população brasileira, com o risco de robôs, com o risco de invasão de governo do Bolsonaro, ou de quem queira outro interesse, eu criei um aplicativo que o Facebook me aconselhou e cadastra cada seguidor com título de eleitor e com zona eleitoral, filtra, mas mesmo assim eu tenho medo. Então eu confesso, eu vou ver a segurança da confiabilidade para poder ouvir o Brasil e os meus eleitores somente em votações rigorosamente polêmicas e que tenham a consciência dos brasileiros e brasileiras no que tange ao conhecimento da matéria. Está esclarecido. Senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.